A série Bebê Rena anda muito popular. Agora tem se falado sobre ela e ela tem chamado a atenção de muita gente. Se você ainda não viu, cuidado porque vão ter muitos spoilers. Falar dessa série, que é uma série brilhante, né, com aspectos psicológicos, dramáticos, especialmente interessante porque abre a possibilidade de diálogo sobre os fenômenos psicológicos e através da arte, né, retrata muito bem esses aspectos com muito estilo. E é nesse espírito que eu venho trazer algumas reflexões, analogias, bem como uma análise mais específica, pretendendo associar alguns desses conceitos fundamentais da metapsicologia psicanalítica. Né? Faria alguns recortes assim muito rápidos, pouco genéricos, mas retratando assim algumas partes e associando alguns conceitos e tentando contemplar essas passagens, né, à luz desses aspectos. Então nessa série tem três personagens centrais na trama geral, que é o Donnie Dunn, a namorada dele, a Terry, e a Martha Scott. Supostamente é uma série verídica. Richard Gedd, que dá a vida, né, ao Donnie Dunn, é o ator e também criador da série, Bebê Rena. Um comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com a vida dos dois. Essa é a sinopse oficial da Netflix. A princípio é uma mulher sentada, né? Parece uma mulher ali sentada no bar, sem dinheiro, aspecto vulnerável mesmo, um tanto desconcertante ali. Com empatia doadora, o Donnie oferece uma coca por conta da casa. Detalhe nessa palavra empatia, né? E na origem dela. Empatia tem origem do grego e designa, né? O em designa um lugar e patos, o significado original é sofrimento, né? Então poder estar em sofrimento junto a outra pessoa, né? Também como é necessário ter experiências, né? De sofrimento para poder compreender o sofrimento dos outros, né? Enfim. E então havia um sofrimento que existia dentro dele, né? Uma identificação com aquela pessoa. Por mais difícil que fosse superar, né, o seu semblante desconcertante, o jeito de olhar, de falar, por vezes manifestando coisas fora do padrão social, era uma pessoa um pouco estranha, né, entre aspas, assim, o jeito que ela se colocava. Mas ainda assim, algo fascinava o personagem principal, né, nesse encontro. E provavelmente fascinava, a gente poderia inferir, porque dialogava com os aspectos latentes das fantasias inconscientes, do sofrimento que ele tinha passado. Então a gente pode falar de uma personalidade desintegrada. Talvez a possibilidade até de colocar como uma estrutura borderline, a estrutura de personalidade dele. E mais à frente, né, a história conta um pouco sobre os traumas que ele viveu, dá um pouco mais de caldo, né, para isso. Vale lembrar, né, que o paciente com transtorno de personalidade borderline experiencia medos e raivas ao se sentirem abandonados, negligenciados, levando a reações às vezes extremas, pânico, fúria. É uma percepção sobre os outros que pode mudar abruptamente, idealizações que mudam abruptamente, desvalorização, refletindo pensamentos às vezes polarizados, difusos, podem demonstrar empatia se acreditarem que a outra pessoa está disponível, mas também tem dificuldade em controlar a raiva, frequentemente expressa de maneira inadequada essa raiva ou com culpa. Esses pacientes apresentam uma mudança drástica na autoimagem, nos objetivos, por vezes se sentindo vazios e inexistentes. Tem alterações rápidas de humor. Então, uma série de parâmetros aqui que poderiam fazer com que a gente inferisse, né? A gente poderia inferir sobre o estilo, né? O tipo de personalidade desse personagem que ele teria, né? É interessante também a noção do trauma, né? A repetição para a psicanálise, né?
verificar os comportamentos repetitivos como uma tentativa econômica de elaboração, né, através de um gozo. Né? O que é esse gozo, né? Esse termo? Né? Fala de um prazer na dor, um benefício, quer dizer, um ganho nessa dor, né? Nesse comportamento que é destrutivo. Né? Gozo, por definição do dicionário, é possuir algo plenamente, né? Gozar de algo plenamente. Mas no seu emprego psicanalítico, né? Gozo é quando uma pulsão se destina para um fim que, apesar da descarga energética e prazer, gera também algo paralelo, algo destrutivo, repetitivo. Bons exemplos de gozo são o uso frequente de substâncias ilícitas, ou lícitas, né, substâncias de modo geral, compulsões, comportamentos recorrentemente destrutivos, e é uma forma de, na verdade, é uma forma, né, de elaboração, da busca, né, por um equilíbrio, através de algo que seria mais econômico, um comportamento que vem de um caminho aprendido, né, uma espécie de resolução de tensões através da procura de prazeres, né, no princípio do prazer. E ainda sobre, né, o bebê Rena, após uma traumática experiência, né, o Donnie continua a se expor a essas ocasiões traumáticas, né, como uma busca para compreender o que aconteceu com ele. Repetindo, né, estando ali de novo, né, uma das características da repetição para a psicanálise. Né. Sobre isso, Freud tem um livro inteiro, né, que trata dessas repetições, esse caráter sintomático. Né. A repetição como uma função do aparelho psíquico, repetindo na tentativa de compreender e elaborar, né, produzindo apenas mais experiências traumáticas por vezes. Né. E o Donnie, ele é uma pessoa com muitas facetas, né? Um artista, um comediante, um bartender ali, uma pessoa pacata, singelo e com as suas fantasias, né? A gente pode pensar nessas fantasias como um aspecto autoerótico, né? Uma construção ali dele, né? Para se defender da realidade que ele vive, né? E a chegada da Marta no bar, as risadas dela, a atenção que ela dava, né, com aquele olhar, o olhar interessado, dialogava com as fantasias dele. Quase como uma sereia, né, que canta, né, aquilo que os marinheiros querem ouvir. Esse é o lance, né, do canto da sereia. Fazendo aqui uma referência à Odisseia, né, na passagem de Ulisses pela Ilha das Sereias. Inclusive, se alguém tiver um interesse mais musical, se vocês gostam de música, sobre esse fenômeno, tenho no meu Spotify o Canto da Sereia, que é uma composição que eu fiz sobre esses devaneios, né, essas fantasias. Mais pra frente, né, a gente pode pensar nessas questões da fantasia e da persona que ele criou, né? O sonho que ele tinha de ser comediante caiu por terra, né? Enfim, é interessante que esse comediante cai por terra nos episódios finais, com o show mal sucedido, né, culminando numa derrocada total, né, e ele começa a contar para o público tudo o que ele viveu. Então se dá também aí, né, uma cena muito bonita, né, a possibilidade de emergir, de aparecer o trauma. E uma vez que o escudo caiu, né, e posteriormente também, uma vez que o trauma revelado, ele pôde se ver num modo de ser diferente, né, mais próximo, né, desses lados, né, dessas personas cindidas que ele tinha dentro dele, né, podendo se aproximar disso. Como se ele tivesse chegado também no fundo do poço e também não tivesse mais para onde cair, né. Como ele mesmo disse, né, não tinha como piorar. Então ele foi anunciando, né, o que aconteceu. Ao mesmo tempo, né, que o prejudica, ela também está presente, né, falando da Marta, né. Ele está vendo e está sendo visto por ela, por essa stalker, mesmo contra toda a razão, né. Ele poderia ainda sair de perto, né, tendo em vista que algo de errado estava acontecendo, ele sabia, mas ainda assim repete, né, nesse gozo, né, esse movimento de busca por ela, na qual
nessa pessoa que ele fica vidrado, né? Assim como ela fica vidrada nele. A gente tem mais acesso à história dele, né, para poder interpretar. Portanto, estou falando dele. Claro, diálogos com diversos processos inconscientes desses personagens, né? Então, além de pensar na estrutura de personalidade, né, na questão do borderline, da cisão, do trauma, das repetições, também vale também incluir que há questões relacionadas ao pertencimento e à ressonância. Quer dizer, trazer à tona o nosso querido Winnicott para continuar essa análise. Quer dizer, é gostoso se esconder, mas nunca ser encontrado é uma catástrofe. Essa é uma frase do Winnicott. E, de certa forma, né, ela e ele se encontraram, se viram, né? Mas se encontraram nas suas toxicidades, para além das suas qualidades, né? E vale a pena pensar também nos aspectos de um relacionamento tóxico, negativo, para além dessa ressonância, né? Para além dessa ressonância tinha um relacionamento tóxico em andamento, né? E que a princípio agrega os dois, mas também negativamente, né? Não só positivamente, é um prazer negativo. Uma necessidade de reconhecer qual que é a fonte desse magnetismo entre um e outro faz com que ele crie um catálogo gigante de todas as passagens, de todas as mensagens, de áudios, e ele fica obcecado por isso. E vai ouvindo esses áudios, né? Ouvindo e curioso como ele vai recuperando as frases que ela mandava para ele, ouvindo para cada ocasião, como se ele precisasse disso, assim como uma validação, como se fosse algo concreto dentro de um corpo tão vazio, né? Ele é uma pessoa muito frágil, com um ego muito sensível, encontra nela uma força que não tem, se apoia nela, né? É bonito isso, mas é perturbador também, né? E no fim aparece a sua máxima vulnerabilidade, né, novamente, voltando ao seu abusador, né, o abusador que deflagrou uma série de questões ali traumáticas, né, pedindo novamente trabalho para o cara, né, quase começando o mesmo processo que ele viveu antes e repetindo novamente, né, caráter patológico, né, dessa pessoa, desse personagem, né, os aspectos doentios, né, do borderline. Mas também uma maneira de talvez reeditar, né, de reviver, mas sobre novas perspectivas, né, agora em que ele se tornou uma pessoa mais conhecida, está numa outra situação de vida, enfim. Alguns aspectos interessantes também são colocados, né, como a maneira em que os objetos, né, os objetos eles ganham significado, objetos mesmo, né, falando aqui do casaco, por exemplo, que a mãe da namorada dele deu para ele, né, aquele casaco amarelo, o valor simbólico que tinha esse casaco, né, que é um objeto carregado de desejo, de sentimento, de fantasia da mãe da namorada. E esse casaco era não sei se vocês repararam, mas era do filho dela, né, falecido, que estava morando na casa. E aí ele ficou morando na casa também da mãe da namorada, da ex-namorada, né, como também um caráter transicional, né, para ela ali. E ele enquanto um representante do filho, né, podendo ser uma outra figura para ela cuidar, né, e desempenhar esse papel de mãe não fazendo luto, né. Então olha o significado brilhante, né, que o Richard Gedd incutiu nesse objeto, né. Outro objeto interessante também que dá nome à série é a pelúcia de rena que a Marta tinha, que ela cita no final da série, né? Ela fala que a pelúcia que ela tinha de rena confortava ela quando a desorganização do seu meio social era gigante, né? A briga dos pais, né? Sendo quase um conforto ali para ela, né? Era uma mãe boa projetada ali naquele objeto transicional, né? Esse conceito de objetos transicionais é um conceito da psicanálise winnicottiana que também vale a pena o aprofundamento. Sincronicamente, né, a pelúcia ela foi projetada no Donnie, a pelúcia que a Marta tinha, a rena, que se tornou o Donnie, a rena dela, a nova rena, no mundo caótico em que ela fala sobre o sofrimento dela, né, a necessidade de buscar esse objeto externo para uma segurança interna, né? Que seria inicialmente o papel da mãe, né? E um papel que por vezes, quando mal sucedido, né? Quando tem muitas questões de perturbação no começo da vida,
faz com que a segurança pessoal seja afetada, né? O alto valor, a segurança, a profundidade e a genialidade da série em retratar muitos desses conceitos psicanalíticos de um jeito artístico e super digerível, né? Com uma fluidez discursiva proporcionada pela história, pela criatividade do diretor, dos roteiristas e da história, que é uma história verdadeira.